Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Olá, meus amigos, minhas amigas, a todos vocês que nos ouvem, que participam conosco. Estamos aqui para iniciar uma palestra que vai estar falando sobre a salvação. A salvação. A Bíblia diz, de uma maneira muito clara, que diz exatamente assim, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, você que está me ouvindo agora, tenha certeza disso. Deus quer salvar você. E Ele quer que você tenha pleno conhecimento da verdade dEle. Mas, às vezes, muitas pessoas vivem essa vida como que se Deus não existisse. Ignoram a existência dEle. E morrem como que se a vida tivesse acabado ali. Quando lemos a Bíblia, nós entendemos que a nossa vida ela não termina no túmulo. O nosso corpo, sim, ele é enterrado, ele se apodrece, mas o espírito, ele continua vivo. Sendo assim, o homem, ao morrer, ou ele vai para o céu e vive uma eternidade com Deus, Criador dos céus e da terra, ou ele perde a sua salvação e vai para o inferno e vai viver uma vida eterna ausente de Deus, longe de Deus. Então, nestas palestras eu quero apresentar para vocês algumas verdades relacionadas com este assunto, a salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele planejou um plano para nos salvar, para nos levar para o céu. Mesmo que exista o inferno, nós sabemos que Deus nunca fez o inferno para que o homem fosse para o inferno. O inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aquelas pessoas que não creem em Jesus, aquelas pessoas que vivem uma vida errada, vão para o inferno, porque rejeitam a Cristo. Então vamos começar falando sobre este assunto tão importante. Estaremos nos baseando em 2 livros que eu escrevi. O primeiro livro tem como tema o que é a salvação. O segundo livro tem como tema como ser salvo. E nós, então, estaremos iniciando a primeira palestra com o livro número 1. O livro número 1. E, já de início, eu queria começar compartilhando com vocês verdades relacionadas com a salvação. Queremos estar, nestas palestras, trazendo a palavra da salvação com palavras simples, com simplicidade, apresentando também textos bíblicos, porque temos que nos basear na Bíblia. É a Bíblia que nos fala sobre a salvação, então temos que nos basear nela, apenas nela. E queremos também estar apresentando para vocês alguns desenhos ilustrativos que estarão trazendo para nós um entendimento melhor sobre o plano de Deus para nos salvar. Ok? Então vamos começar. Vamos começar ali com o nosso tema. Primeiro, verdades sobre a salvação. Então, queremos expor para vocês verdades que a Bíblia nos fala a respeito da salvação. Meus amigos, a salvação ela não é fictícia, ela não é uma ilusão, ela é real, é verdadeira. É possível, sim, você viver toda a eternidade com Deus. É possível. E vamos entender, então, este assunto tão maravilhoso. Vamos começar com o primeiro ponto. A salvação, ela não pode ser adquirida após a morte. Ou seja, deixa eu te explicar melhor. Para você ser salvo,
Você precisa ter um encontro com Deus agora, enquanto você está vivo, enquanto você está respirando. A sua existência aqui nessa terra é também uma grande oportunidade que Deus lhe deu para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus e receba o perdão dos seus pecados. A salvação não é algo para a eternidade, tipo assim, eu vivo a vida que eu quero agora, eu cometo pecados, ignoro a existência de Deus. Aí quando eu morrer, então pode ser que lá eu me acerto com Deus e me converto. Essa possibilidade ela não existe. Ou você se converte agora, enquanto está vivo, recebe o Senhor Jesus em seu coração, agora, enquanto está vivo, ou, se você morrer sem Jesus, você estará condenado ao inferno por uma eternidade. Vamos ler o nosso texto aqui. A Bíblia mostra claramente que só poderemos adquirir a salvação enquanto estivermos vivos aqui neste mundo. Quem morre sem Cristo está perdido definitivamente. Ao lermos os evangelhos, em nenhuma parte encontraremos Jesus dizendo: fique tranquilo e continue sua vida de pecado, pois após a morte você encontrará um outro meio para se salvar. Sempre veremos Jesus falando sobre o presente. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, diz assim: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então é hoje o melhor dia para alguém se converter, é hoje. Hoje é o melhor dia para você ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir, então, vendo o nosso texto. Aqui nós temos esse texto que está em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 9. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: ora, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vocês podem ver, meus amigos, neste texto, que a salvação de Zaqueu, ela aconteceu quando ele teve um encontro com Jesus. Quando ele ouviu Jesus falar sobre a salvação. Ele levou Jesus para sua casa, hospedou Jesus. As pessoas até não entenderam porque Jesus aceitou ir na casa de um pecador. Mas Jesus é aquele que salva o pecador. E quando Zaqueu entendeu que ele era um pecador, que ele precisava se arrepender, que ele precisava crer em Jesus e precisava também abandonar sua vida de pecado, afinal, ele era cobrador de impostos e provavelmente ele roubava as pessoas. Então ele disse: Senhor, hoje eu quero me converter. E tudo de errado que eu tenho feito, eu quero abandonar, eu quero deixar, porque eu quero começar uma nova vida. Meus amigos, a salvação é para agora. Não é para
depois da morte. A Bíblia nunca nos ensinou uma mentira como esta. Vamos lá no próximo. No entanto, Satanás tem semeado ideias erradas, dizendo que podemos ter uma vida sem compromisso com Deus. Uma vida mais ou menos certa. E quando morrermos, ainda teremos outras oportunidades. Eu quero apresentar para vocês agora, então, duas mentiras que são ensinadas nos nossos dias. Mentiras que nos fazem crer que poderemos nos salvar depois da morte. Ou seja, poderemos viver uma vida completamente errada, distante de Deus, pecando, mas quando chegarmos lá na morte, ainda haverá uma possibilidade de sermos salvos. Vamos começar com a primeira mentira. A primeira mentira, ela se chama reencarnação. Ou seja, a salvação, meus amigos, não é um processo de reencarnação. Vamos ver como que se ensina esta heresia, esta ideia falsa. Olhe para o desenho. Ali você vê este homem, ele é um homem bem-sucedido, é um empresário, um homem rico, porém, é um homem que vive uma vida errada. Ele não teme a Deus, ele comete pecados, ele pratica adultério, ele prejudica o próximo, ele faz muitas e muitas coisas que não pode fazer, mas ele não teme a Deus. Ele vive essa vida errada. Mas, de repente, este homem morre. Vamos dizer que ele dá um ataque no coração dele, ele morre em pecado. Para o ensinamento da reencarnação, ainda existe esperança para ele. Por quê? Porque agora ele vai se reencarnar em um outro corpo, em uma criancinha. E se ele conseguir melhorar, ele ainda pode ser salvo. Então, vamos seguir a ideia que é apresentada para nós em nossos dias, sobre a reencarnação. Ele morre, e aí, o que acontece com ele? Só que agora, como ele viveu uma vida muito errada, agora ele nasce em uma família pobre. E ele se transforma em um mendigo. Agora ele tem que pagar por causa daqueles pecados que ele cometeu antes, né? Então, ali, ele pede esmola, ele fica doente, como se fosse assim, ele está agora pagando a maldade que ele fez na outra encarnação. E aí, esse mendigo morre de novo. Vamos lá? E agora ele já nasce no corpo de uma mulher. E essa mulher também, ela faz muitas coisas erradas, ela rejeita a palavra de Deus, ela mente, ela pratica assalto, comete crimes, e ela morre também. Mas ainda existe uma esperança para ela depois da morte. Esta que é a falsa ideia. E ao morrer, o que acontece com ela? Vamos ver o próximo? Então, agora ela nasce no corpo de um porquinho, de um porco. E esse porco vive um tempo aí, e finalmente ele morre também. E aí, o que acontece com esse espírito? Agora ele nasce no corpo de um índio, lá na floresta. Só que agora esse índio, ele, com as encarnações passadas, então ele aprendeu algumas coisas, ele se aperfeiçoou, e agora ele vai ser melhor. Não vai matar, não vai roubar, vai seguir a boa ética. Então ele já começa a evoluir por causa das experiências passadas. E agora esse índio morre. Agora ele nasce lá nos Estados Unidos, em uma nação rica, já em uma família importante, e ele então aprendeu muitas coisas. Agora ele vai ser bom, ele vai perdoar, ele não vai matar ninguém, ele vai fazer coisas corretas. Então agora ele já está alcançando a sua possibilidade de salvação. Aí, depois de várias encarnações, finalmente, vamos lá, finalmente ele já está pronto para ser salvo. Olha lá o rostinho dele, rostinho de bondoso, aperfeiçoado. Então agora sim, agora ele pode herdar a salvação que Deus ensina. Meus irmãos, meus amigos, esta é
uma grande mentira. A Bíblia nunca nos ensinou isso. Nunca nos ensinou. O que a palavra de Deus nos fala é diferente. Vamos ver um texto da Bíblia que nos fala sobre este assunto. Amém? Lá em Hebreus 9, 27, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto enfrentar o juízo. Estão vendo? A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso quer dizer o quê? Quando nós morrermos, nós não retornaremos mais para essa terra. Nós não viremos, o nosso espírito não vai voltar e se reencarnar no corpo de uma criança. Isso a Bíblia não ensina tal coisa. É mentira, é falso, é herético. E quantas pessoas não creem dessa forma? E então morrem sem consertar a vida com Deus. Alguns até dizem: na outra encarnação talvez eu seja melhor, mas agora eu vou aproveitar os pecados que eu gosto, eu vou fazer tudo de errado que eu quero, eu vou satisfazer os meus desejos. Quem sabe na próxima reencarnação eu mudo um pouquinho. Então muitas pessoas são iludidas por esta mentira. Mas ainda existe uma outra doutrina que também nos fala que é possível sermos salvos depois da morte. Vamos ver qual é a outra doutrina? É a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório. Como é essa doutrina? É aquela ideia. Eu estou vivendo aqui nessa terra, eu sei que eu preciso servir a Deus, obedecer a sua palavra, então eu vou me esforçar para ser bom. Vou fazer caridade, vou frequentar a igreja, vou abandonar vícios, vou tentar fazer o meu melhor. Mas tem aquele pecado que eu não quero largar ele de jeito nenhum, o pecado do adultério. O adultério. Eu sei que a Bíblia condena o adultério, mas este pecado aí eu não quero largar. Mas, então como é que eu faço? Eu vou para o inferno? Não vou para o inferno, não. Tem um purgatório. Se eu morrer na prática do adultério, eu resolvo isso lá no purgatório. Fico um tempo lá, sofrendo, mas aí depois de um tempo, é claro que Deus não vai abandonar seus filhos, Deus vai se lembrar de mim, depois que eu sofrer bastante no purgatório, então Deus vai vir com a sua mão, e lá no purgatório vai segurar na minha mão, e vai me tirar do fogo do purgatório, e me levar para o céu. Olha o desenho, estão vendo? Meus amigos, esta é mais uma grande mentira. Se você quer ir para o céu, se tem algum pecado que você pratica, mesmo que você goste dele, você precisa confessar e abandonar. Se você morrer em pecado, mesmo que você fez coisas boas, mesmo que você consertou a sua vida em outros aspectos, mas se existe um pecado que você está praticando, você não abandona, você continua, você insiste com ele, você sabe que a palavra de Deus condena esse pecado, e você morre praticando ele, você não pode herdar o reino de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos diz isso. Temos que confessar e abandonar nossos pecados antes de partirmos para a eternidade. Vamos ver o nosso próximo texto. Se quisermos a salvação, o arrependimento precisa acontecer agora, enquanto você estiver vivo. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 5,12 também diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se confessarmos os nossos pecados, quais? Todos. Examine o seu coração e pergunte: Senhor, sonda o meu coração.
Vê se existe em mim algum caminho mau. Vê se existe em mim alguma coisa que eu estou fazendo que te entristece. Vê se existe em mim alguma prática pecaminosa que a sua palavra condena. E se o Espírito Santo mostrar. Então nós precisamos sim, meus amigos, meus irmãos, confessar todos os nossos pecados, um por um. Mas precisamos também assumir um compromisso com Deus, de abandonar o pecado e mudar de vida, mudar de atitude. Amém? Vamos ver o nosso próximo assunto. Vimos então que a salvação, ela não pode, nós não podemos sermos salvos se morrermos perdidos, né? É impossível. Nem a reencarnação, nem o purgatório são doutrinas verdadeiras. Mas a outra verdade sobre a salvação, que agora eu queria também enfatizar, a segunda verdade. Meus amigos, a salvação, ela não pode ser herdada. Não pode ser herdada. Você pode herdar dinheiro dos seus pais, você pode herdar bens, você pode herdar casas, fazendas, mas você não pode herdar a salvação do seu pai ou da sua mãe, porque a salvação, ela é individual. É individual. Deus, ele não possui netos, ele possui filhos. Possui apenas filhos. Vamos olhar o nosso desenho e vamos entender ali a ideia do princípio errado que muitas pessoas vivem hoje. Bem, ali assentado nós temos esse jovem que é filho de um pastor. O pai dele é um homem fiel, que teme a Deus, obedece à palavra do Senhor, ganhador de almas, mas ele não. Ele rejeitou os ensinamentos do pai e ele vive uma vida de pecado. Ele usa drogas, ele bebe, ele fuma, ele prostitui, ele faz tudo errado. Ele vive neste mundo como que se Deus não existisse. Mas no coração dele existe uma esperança, ele pensa assim, o meu pai é fiel, a minha mãe também é fiel a Deus, são servos de Deus. Então, Deus não vai deixar eu ir para o inferno por causa dos meus pais. Meu pai ora muito por mim, minha mãe ora muito. De um jeito ou de outro, eu sei que eu vou ir para o céu. E pensando nisso, ele continua na prática do pecado. Meus amigos, se ele morrer em pecado, ele vai para o inferno. Né? E se de repente chegar o arrebatamento e Deus levar os pais dele, ele não pode segurar no pé do seu pai e subir junto com o seu pai, como você vê ali no desenho. Porque ele precisa ter uma experiência com Deus. Então, se você que está nos ouvindo, você é filho de crentes, você é conhecedor do Evangelho, você já ouviu o Evangelho um dia, e você pensa que, por causa da justiça do seu pai, você será salvo de qualquer jeito. Não. É verdade que a oração, a intercessão do seu pai, da sua mãe, é uma bênção e faz você sentir a convicção de pecado. Mas quem vai decidir a sua salvação? É só você. Se você receber o Senhor Jesus, você vai morar no céu com seus pais e vai viver essa eternidade maravilhosa. Mas se você continuar rejeitando Jesus e morrer em pecado, você vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus nos fala. Vamos ver o próximo? Pode passar este aí, vamos lá no próximo. Meus amigos, a terceira verdade que eu quero destacar hoje sobre a salvação é também uma outra verdade muito importante que nós precisamos compreender com clareza. Olha só, a salvação, ela não pode ser comprada. A salvação não pode ser comprada. Algumas pessoas pensam que se elas investirem dinheiro, investimento na igreja, investimento no reino de Deus, investimento na obra missionária, eles acham que por causa do dinheiro,
eles podem herdar o reino de Deus. Isso não é verdade. Aqui no desenho nós temos ali uma ilustração, né? Então, em cada balcão existe alguém que está vendendo salvação. Ali nós temos, salvação por R$ 1,99. O outro, salvação por R$ 4. E cada um oferecendo a salvação do seu jeito. O que estou querendo dizer com isso? Existe hoje, nos nossos dias, uma ideia errada. Aquela ideia de que nós vamos buscar Deus, mas por que eu vou buscar Deus? Porque Ele vai me abençoar. Como que se Deus fosse somente uma mina de ouro, e ao me aproximar dEle, Ele vai me enriquecer. E se eu doar dinheiro, então eu vou herdar a salvação. Vamos esclarecer isso melhor? Vamos lá no próximo? Então, vamos olhar para o nosso texto. Leia junto comigo. Como vemos no desenho anterior, a salvação está sendo vendida como mercadoria. Será que hoje existem pessoas vendendo salvação? Infelizmente, sim. Existem muitas religiões ensinando que, para ser salvo, é preciso doar dinheiro ou bens materiais. A Bíblia relata a história de um homem chamado Simão, que queria comprar a presença do Espírito Santo em sua vida e acabou sendo severamente repreendido. Vamos ver o texto. Está lá em Atos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro repreendeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Então, olha, veja bem a palavra que Pedro disse para aquele homem: você pensa que você pode adquirir o dom de Deus com dinheiro? Você pensa que se você ofertar uma grande quantia de dinheiro, você será salvo apenas por causa disso? Meus amigos, meus irmãos, hoje, infelizmente, existe essa falsa ideia. Não é o dinheiro nosso que vai comprar a nossa salvação. Qual foi o investimento que Deus fez para nos salvar? O próprio sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Vamos olhar o nosso próximo texto. Ali em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, nos mostra claramente como é que o homem é salvo. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. Meus amigos, esse texto está falando sobre Jesus. Está mostrando como que Jesus nos salva. Ele nos comprou com seu sangue. É o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então, quando você se aproximar de Deus, para ser salvo, você não tem que pagar a Deus, porque Jesus já pagou o preço. E a moeda que Ele usou para te comprar, para comprar
todos nós, foi o próprio sangue dele, o sangue de Jesus. Jesus, com seu sangue, ele nos comprou. Então, a salvação, ela é gratuita, oferecida gratuitamente pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que estas verdades fiquem no seu coração. Nós já estamos encerrando esta primeira palestra, mas voltaremos ainda falando mais verdades a respeito da salvação. Comece a orar sobre isso, comece a pensar sobre isso. Pergunte para você mesmo: se eu morrer hoje, o que será de mim? Será que eu estou pronto para me encontrar com Deus? Se eu morrer hoje, será que eu posso morrer sabendo que lá no juízo final eu não terei nada, não terei nenhuma culpa? Será que eu estou pronto? Comece a pensar sobre isso. Comece a pensar também quão maravilhoso será vivermos lá no céu. A Bíblia diz que as ruas são de ouro. A Bíblia fala que é um lugar onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, e estaremos com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que lá no céu, a Nova Jerusalém é um lugar tão maravilhoso, extraordinário, que nem vamos precisar do sol, não vai existir nem sol. Por que não vai existir sol? Porque a luz do Deus vivo e todo-poderoso estará sobre nós, e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Com certeza, existe um lugar para você, lá no céu. Mas antes, olhe para você mesmo e veja se você está pronto para encontrar com Deus. Esteja junto conosco no nosso próximo vídeo. Estaremos dando continuidade a este assunto, trazendo mais verdades relacionadas com a Bíblia. As verdades que nós estaremos apresentando são apenas textos bíblicos, textos da palavra de Deus que nos ensinam sobre a salvação que o Senhor tem preparado para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde.